Você já está cansado ou cansada de ouvir saia da caixa ou pense fora da caixa, esse tipo de coisa? Na verdade, a nossa mente ela funciona muito no automático e no inconsciente. E a gente tem esses hábitos com a forma de preservar energia. Diz, segundo a ciência, alguns estudos, que 40% dos nossos comportamentos são automáticos. E muitos deles são para evitar situações de desconforto. A nossa mente quer se defender, ou quer nos defender para que a gente mantenha a nossa autoestima e nosso bem-estar. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre efeitos cognitivos de negação e como a gente pode evitar esses efeitos para viver uma vida melhor, trazer para o consciente aquilo que está no automático. E muitas vezes vai valer a pena a gente gastar um pouquinho de energia cognitiva da nossa mente para que a gente possa transformar alguns hábitos, alguns comportamentos, então ter resultados diferentes. E aqui eu vou apresentar mais 5 desses efeitos cognitivos de negação e como você pode combatê-los, equilibrá-los ou mesmo evitá-los. E se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu fiz com os 5 primeiros efeitos, vale a pena dar uma olhadinha. Eu vou deixar o card aqui para você. Quando você decide comprar algo online, você é daquele tipo que gosta de ver as avaliações? Digamos que você é daqueles que pula de site em site vendo avaliações, por exemplo, de uma nova televisão que você quer comprar. Você até já selecionou o modelo específico que você quer, sabe todos os detalhezinhos, todos os efeitos, tudo aquilo que essa televisão nova pode te trazer de bom. E você então continua a pesquisar online, pulando de site em site desses principais locais de venda que falam sobre isso, e clica principalmente naqueles sites ou naquelas opiniões que falam bem dessa TV que você escolheu comprar. Quando encontra algum artigo ou vídeo que aponta problemas com o modelo, você rapidamente ignora ou desacredita na informação, convencido de que esses problemas na verdade são exagerados ou irrelevantes. Isso se chama o viés da confirmação, que é a tendência de procurar interpretar e lembrar de informações de maneira que elas confirmem as nossas crenças pré-existentes ou aquilo que a gente já queria ouvir. Psicologicamente, isso ocorre porque a gente busca consistência e vai evitar o que chamamos de dissonância cognitiva, que é aquele desconforto que sentimos quando somos confrontados com informações que contradizem aquilo que a gente acredita. Estudos mostram que esse viés pode levar a visões de mundo distorcidas e a resistência a novas informações. Em um estudo clássico de 1979, os psicólogos Charles Lord, Lee Ross e Mark Lepper demonstraram que pessoas com opiniões fortes sobre, por exemplo, a pena de morte nesse estudo, ao serem apresentadas com evidências mistas sobre a sua eficácia, tendiam a aceitar as evidências que apoiavam sua posição original e desconsideravam aquelas que a contradiziam. E, gente, aqui tá muito da onde surgem as fake news. Se eu acredito em algo muito fortemente, eu vou ver notícias e vou ver pessoas, eu ver opiniões que vão confirmar aquilo que eu acredito, independente se aquilo é verdade ou não. Eu prefiro ouvir isso, ouvir essas pessoas, do que dar uma olhada no contraditório e buscar fatos e a realidade em si. Como é que a gente pode evitar isso aqui? Então procure informações que vão desafiar suas visões, mas de forma deliberada. Isso ajuda a que você tome decisões baseadas em todos os fatos, não apenas aqueles que você quer acreditar. Por exemplo, da próxima vez que você estiver procurando um produto para comprar, faça um esforço consciente para ler as avaliações ruins a respeito dele também e buscar o máximo de informação por perspectivas diferentes para que você possa sim ter uma qualidade de dados melhor para que você consiga tomar melhores decisões. De uma forma prática, vale muito a pena adotar a perspectiva que foi trazida por um professor de negociação de Harvard, o William Ury, que é um dos maiores professores de negociação do mundo. Ele fala, por exemplo, que a gente pode ouvir uma opinião diferente e não necessariamente você precisa concordar ou tentar resolver ou mudar aquela pessoa, apenas ouça. O fato de você fazer isso faz com que a gente comece a desmontar esse viés da confirmação que gera aquele desconforto da gente ouvir uma coisa que normalmente nós não ouviríamos ou algo que a gente não acredita. O fato de fazer isso vai te ajudar muito a conseguir ter mais calma e mais equilíbrio emocional, em especial quando você está lidando com um contraditório.
Se você por acaso é uma daquelas pessoas que já entraram na onda das criptomoedas, talvez você já tenha vivido isso aqui. Depois de passar meses acompanhando com entusiasmo a valorização de algumas moedas que estavam em alta, você então decidiu investir e comprar aquelas que pareciam ter um potencial maior. Seu portfólio está bem diversificado e até agora suas escolhas têm se mostrado acertadas. No entanto, de repente você começa a ver que o mercado está muito mais volátil do que você imaginava. Gente, olha, criptomoeda é um mercado muito volátil. Notícias alarmantes sobre governos querendo regulamentar a atividade ou o uso das criptoativos começa a deixar você um pouco desesperado. E você então sente aquela pressão para agir de forma muito rápida. Você começa a pensar em vender tudo imediatamente, com medo de que os preços despenquem ainda mais. Sem avaliar todas as informações disponíveis e sem consultar o seu plano inicial, você decide então vender tudo, acreditando que essa é a melhor decisão. Dias depois, o mercado se estabiliza. Isso acontece muito. E o valor da sua carteira volta a subir, deixando você frustrado por ter tomado aquela decisão anterior. Você foi então dominado pelo viés da ação, que é a tendência que a gente tem às vezes de sentir pressionado a agir, mesmo que a falta de ação ou não fazer nada fosse a melhor opção. Psicologicamente, a inação muitas vezes é associada à passividade ou negligência, e a gente quer evitar aquela sensação de que não estamos fazendo o suficiente. Estudos mostram que a tendência de agir pode levar a decisões impulsivas e contraproducentes. Os psicólogos e especialistas em percepção de risco e tomada de decisão, Baruch Fischhoff, Paul Slovic e Sarah Lichtenstein conduziram uma pesquisa chamada Knowing with Certainty, ou conhecimento com certeza. Eles descobriram que as pessoas muitas vezes superestimam sua capacidade de prever resultados futuros e, consequentemente, agem com excesso de confiança. Esse excesso pode sim levar a decisões impulsivas e serem conduzidas ao erro. Muitas vezes vale a pena você, antes de agir de forma impulsiva, perceber isso, fazer um plano e começar a colocar essas coisas no papel e notar se você de fato tem todas as informações para tomar decisão. Isso ajudará você a manter o foco em decisões racionais e bem informadas, em vez daquelas reações impulsivas. E por último, pergunte para si mesmo se essa ação é realmente necessária ou se está sendo motivada pelo medo ou ansiedade de não fazer nada. Agora pense no seu trabalho atual, onde você está há muito tempo. Todos os dias seguem um padrão familiar. Você acorda às 6h30 da manhã, toma aquele café rápido enquanto checa as notificações do celular e enfrenta o trânsito caótico até o escritório. Ao chegar, cumprimenta todo mundo com aquele sorriso automático. Dirige-se à sua mesa, onde tem uma pilha de tarefas repetitivas que te aguardam. E aí você se lembra quando começou nesse emprego, quando começou na sua carreira, onde você estava cheio de entusiasmo, ideias, e tinha aí um futuro brilhante pela frente, ou acreditava que isso ia acontecer. Mas agora a rotina se tornou tão previsível que você se sente como se estivesse preso numa cadeia do piloto automático. Na volta para casa, cansado, desmotivado, você pensa que talvez seja o melhor emprego que você vai conseguir. Então você não precisa fazer nada, só continuar tocando a vida assim. Mesmo vendo aqueles anúncios de vários cursos de especialização na sua área, ou mesmo de formas de adquirir conhecimentos de outras áreas que podem te levar talvez a futuros diferentes, você hesita em fazer ou realmente acaba não se envolvendo com isso. Convencido totalmente de que suas habilidades estão limitadas naquilo que você faz. Esse sentimento de estar estagnado e pensar que o futuro é exatamente igual ao presente onde você está é exemplo clássico do efeito chamado ilusão do fim da história, que é a crença de que você não vai conseguir fazer nenhuma mudança no seu futuro. Psicologicamente, isso acontece porque tendemos a subestimar nosso potencial de crescimento e adaptação. Como abraçar a mudança e diminuir o efeito deste viés inconsciente, o efeito cognitivo? A primeira coisa é entender que muitas vezes a gente se sente estagnado e aí você precisa dar um passinho de forma consciente para o desconhecido. Fazendo o quê? Talvez se inscrevendo em um curso ou alguma coisa diferente de que você realmente faria numa situação comum. Talvez também indo viajar para lugares que você não iria para fazer coisas completamente diferentes. Isso vai estimular o seu cérebro a começar a se adaptar, a observar na realidade coisas que normalmente você não faria, e então ele vai criar e cavalcar caminhos neurais novos e vão te ajudar a sair dessa ilusão do fim da história, porque realmente nós somos adaptáveis. Fazer coisa diferente e inesperada é a melhor maneira da gente poder sair do modo automático. Você já recebeu algum e-mail, alguma proposta de alguém
do mundo financeiro falando para você assim: você quer ganhar uma renda mensal de R$ 1.834 investindo em imóveis? Ou todo tipo de informação específica que você acaba tendo a ideia de que aquela pessoa ela teve um trabalho para calcular aquela informação, que ela é um especialista no tema, e então você acaba sendo convencido por ela simplesmente porque ela te deu informações específicas? Então, sim, meu amigo, você caiu na maldição da especificidade, onde informações extremamente detalhadas parecem ser muito mais persuasivas, mesmo que irrelevantes. Psicologicamente, isso acontece porque detalhes minuciosos podem criar uma impressão de autenticidade, realismo, e dão à pessoa que vende um ar de especialista no tema. Quando ouvimos ou lemos informações ricas em detalhes específicos, tendemos a assumir que essas informações são verdadeiras, relevantes, mesmo que não sejam. Os pesquisadores comprovaram que adicionar detalhes específicos a uma descrição faz com que as pessoas acreditem mais na veracidade da informação, levando-as a certas escolhas que elas poderiam não ter feito se as descrições não fossem tão detalhadas. Como evitar? Uma das formas mais eficientes de evitar isso é você saber que isso existe. Então dá uma olhada nas últimas compras que você fez e também em algumas notícias de jornal ou tentativas de venda de algo para você, em especial os investimentos. Vocês vão ver só que tem muita dessa maldição da especificidade quando as pessoas vão tentar vender fundos ou investimentos para você. E dá uma olhada se isso é realmente relevante, se a informação que está ali ela é de fato boa para ajudar você a tomar uma decisão, ou é só uma forma de te convencer que aquela outra pessoa que está te vendendo é um especialista no tema, estudou muito e sabe o que está dizendo. Você se lembra quando a gente ainda estava sob o efeito do Covid-19 e que nós fomos obrigados a usar máscaras com o objetivo claro e óbvio de preservar a saúde das pessoas, tanto a sua, a nossa, quanto a dos outros à nossa volta? Independente se naquele momento sabia-se que as máscaras eram eficientes ou não, de certa forma a gente tinha alguma medida de segurança que era importante para nós. Mas a sensação de ser obrigado a fazer algo ou de ter a liberdade tolhida por algum motivo, qualquer que seja, faz com que muitas pessoas criem uma certa resistência a adotar aquela prática. Você se lembra de como algumas pessoas reagiram a essas regras quando elas surgiram? A sensação de ser forçado a usar máscara, especialmente em ambientes ao ar livre, ou em situações onde acreditavam estar seguras, gerou um forte desejo de desobedecer. E essa reação contrária era, na verdade, um desejo de reafirmar a própria autonomia. Com certeza, durante aquele tempo, você passou por alguém no mercado que estava com a máscara no pescoço ou mesmo com o nariz de fora, acabando com a efetividade daquilo. Essa resistência é exemplo do viés da reatância, que é a tendência de fazer o oposto daquilo que nos pedem quando sentimos que a nossa liberdade está ameaçada. Esse viés acontece porque a sensação de que estamos sendo limitados provoca uma reação de resistência. É como a motivação para recuperar uma liberdade após ela ter sido perdida ou ameaçada. Como superar? Bom, em primeiro lugar, é muito importante você, de novo, coletar informações da sua realidade, entender o porquê daquilo, como isso afeta a você e as pessoas à sua volta. Em segundo ponto, participar das decisões ou mesmo entrar em discussões a respeito do tema, sem que você queira impor a sua opinião, mas com a ideia de que você possa discutir, participar das decisões e então conseguir aceitar certas regras, sendo que aquilo é para o bem das pessoas. Mas no geral, de novo, qual é a regra do que a gente está falando aqui? Levar para o consciente. E chegamos ao fim desses efeitos cognitivos de negação. Você percebeu qual é o processo que a gente tem que fazer? É trazer do inconsciente automático para o consciente, ou seja, fazer exercícios. O fato de você saber que isso existe, a nossa mente funciona dessa forma, facilita muito na próxima vez que você se deparar com esse tipo de situação, de voltar para o consciente e começar a tomar melhores decisões. Certo? Gostou desse vídeo? Deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Se quiser, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Gostou desse vídeo? Então assiste esse aqui também, porque eu tenho certeza que você vai gostar.